E, cara, filho, uma loucura. Eu coloquei o Davi, né? E eu e a Val lá contando historinha e orando por eles, cantando musiquinha e tal. E aí eles dormiram. Finalmente dormiram, aí nós se arrumamos, fomos dormir também. Eu lembro que 3 da manhã o Davi acorda. Vai na minha cama, né? Você acorda do nada e fala, meu Deus, um gnomo na minha cama. Não, é o Davi. Ele fala, quero fazer xixi. Mentira, ele fala assim, xixi. Aí ele saiu das fraldas agora, né? E ele é muito pequenininho, não alcança o vaso ainda. Aí eu vou lá, tipo um zumbi, coloco ele lá no vaso. Ele também faz xixi meio com o olho fechado, assim. Eu falo, balança, porque eu não vou balançar esse seu negócio aí. Aí ele balança, aí você põe. Aí eu, levando ele para a cama, ele falou assim, eu quero mamar. Falei, pra quê? Para fazer mais xixi, né? Aí eu fui lá e a Luísa acordou, viu ele falando? Ela falou, traz um para mim também. Aí eu fui lá na cozinha fazer 2 mamar. Chego lá, 3 da manhã, descalço. Quem eu encontro lá? Uma barata no chão. Eu pensei, cara, é 3 da manhã, eu tô descalço, eu vou deixar essa barata para amanhã. Amanhã eu resolvo esse problema dela aí. Aí fiz os 2 mamar. E aí, de repente, eu estava lá no micro-ondas, ela começou a vir na minha direção. Falei, cara, vou, né, assustar ela, ela vai embora. Aí eu bati o pé assim, ó, pá! Né, ela continuou vindo na minha direção. Falei, cara, essa barata tá endemoniada. Aí eu peguei, o que eu fiz? Desviei, né? Falei, vamos deixar ela passar, deve ser surda, cega, sei lá. Aí eu desviei assim, ela começou a me seguir. Eu falei, meu irmão, agora se tornou pessoal esse negócio. Fui lá, dei o mamar para os 2, peguei um chinelo e fui para a cozinha. Só que quando eu cheguei na cozinha com o chinelo, ela viu, começou a correr de mim. Ela percebeu que eu estava com uma arma na mão. E ela começou, e ela subiu na parede. E aí eu não sei o que elas têm, acho que elas travam na parede, assim, sabe? Ela ficou parada assim, eu fui me aproximando, bem quietinho, tipo um leopardo, assim, sabe? E dei o bote. Fez bem assim mesmo, sabe? Aí sai aquele negócio assim, né? No azulejo. Aí peguei um papel, limpei e tal, joguei ela fora, aí fui deitar. Quando eu deitei, cara, comecei a sentir Deus falando comigo. Porque às vezes eu acho que sou meio burrão, Deus só fala comigo através de ilustração. E aí eu tô lá deitado, Deus falando comigo. E eu senti Deus fazendo uma pergunta para mim. Era assim, olha, por que vocês têm tanto nojo de barata? Por que vocês têm tanto nojo de barata? Imagina uma subindo no seu braço agora. Ai, que nojo, meu Deus. E eu respondi o que todo mundo responderia. Nós temos nojo de baratas, porque elas são nojentas. Porque elas são asquerosas, Senhor. E elas vão no esgoto e põem a patinha nojenta delas no esgoto, depois vem na minha cozinha. Depois fica andando na minha casa, Senhor. Isso é nojento. Elas vão nos lugares mais sujos que tem aí e depois ela vem na minha cozinha. É por isso que a gente tem nojo de barata. E cara, sabe o que eu senti Deus falando para mim? Eu senti Deus falando para mim assim, ó. É assim que eu me sinto em relação a vocês. Douglas, as coisas que vocês põem a mão são nojentas. Douglas, as coisas que vocês falam são nojentas. Douglas, as coisas que vocês pensam são nojentas. Se nós pegássemos o pensamento de qualquer pessoa, inclusive o meu, e colocasse num telão, não ia ficar ninguém nessa sala. Ninguém. Ninguém ia conseguir assistir. Ele falando, Douglas, eu sou santo, santo e santo. E as coisas que vocês fazem são nojentas, Douglas. São sujas. E vocês estão andando na minha casa. Na casa que eu construí. E eu comecei a sentir Deus ministrando no meu coração, dizendo assim, Douglas, o seu tamanho em relação a uma barata é o meu tamanho em relação a vocês. Douglas, os seus pensamentos em relação ao cérebro de uma barata são os meus pensamentos em relação ao de vocês.
Douglas, o meu valor comparado ao valor de vocês é como você comparado ao valor de uma barata. Você tem noção do tamanho de Deus? E ele falava assim, eu sentia Deus falando assim, e Douglas, eu estou com o chinelo na mão. Porque vocês estão na minha casa. Eu estou com o chinelo na mão. E aí eu ouvi no meu espírito Deus fazendo uma pergunta que mudou tudo para mim. Era como se ele me perguntasse assim, agora, você seria capaz de ir lá no quarto do seu filho Davi e esmagá-lo para não matar uma barata nojenta? Douglas, você seria capaz de ir lá no quarto da Luísa e esmagá-la, dizendo, eu vou esmagá-la para não ter que esmagar aquela barata na minha cozinha? Esse é o amor de Deus por nós. É como se ele estivesse dizendo, Douglas, eu fui no quarto do meu filho. E eu decidi esmagar o meu filho para não esmagar vocês. Eu enviei meu filho como se ele fosse uma barata. E ele andou no esgoto com vocês sem se contaminar. E depois de 33 anos, eu peguei o chinelo. E a palavra de Deus diz que ele teve prazer em esmagar o próprio filho. Pá! Para poupar baratas nojentas que somos nós.